Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A Revolução do Vaticano II é um fato histórico indisputável. Estabeleceu-se uma religião inteiramente nova no lugar da Igreja Católica, com o Conciliábulo do Vaticano II. Este é um fato certo, e nós temos visto isso comparando o ensinamento tradicional e imutável da Igreja Católica, que é a porta-voz da verdade, a verdade que não muda, com este novo ensinamento do Vaticano II. Um ensinamento que é o porta-voz de doutrinas adotadas por seitas inimigas da cristandade, sobretudo inimigas da religião cristã e do nome do nosso Salvador e Rei Jesus Cristo. Eu gostaria então, para que isso fique claro não somente no plano doutrinal, como é realmente de uma obviedade ululante, gostaria também que ficasse claro no plano de fundo histórico, quer dizer, mostrando que os agentes dessa mudança eram pessoas de fora. Foram efetivamente infiltrados, mercenários, que vieram tomar conta do rebanho, supostamente, tomar conta do rebanho apenas para tirar proveito dele, para usá-lo como massa de manobra de sua revolução. Uma revolução que é de fato contra Deus, uma revolução que é contra a pátria, uma revolução que é contra a espécie humana. Uma revolução contra si mesma, porque, na verdade, o que é essa busca de libertação de Cristo, senão a busca do nada, de se libertar do ser supremo de Deus. Porque é de fato o que nós somos sem Deus. Nada. Nós somos nada. E para ser o que somos, dependemos de Deus. E estes rebeldes de todos os tempos, o que procuram? Libertar-se de Deus e voltar ao nada. É um grande esforço para nada. E esse esforço para o nada, com o Vaticano II, ele atinge o seu apogeu, onde ele tenta levar exatamente ao nada, como o progressismo, a verdade católica. Ele vai destruindo, onde quer que ele chegue, ele vai destruindo. E com o concílio deu seu golpe de mestre. E eu gostaria então de mostrar com este sermão do padre Lewis Campbell, o quanto isto é verdade, o quanto houve de fato este joio que foi introduzido na igreja, e este joio então espalhou-se, e ele que foi plantado pelo inimigo fez uma obra maligna realmente, que é esta seita conciliar. Esta seita conciliar que não é a Igreja Católica, mas que está aí plantada para destruir a Igreja de Cristo. E nós, verdadeiros católicos, devemos ter consciência disso e militar para que esta seita conciliar não se prolifere. Militar para que ela não leve à destruição a nossa religião cristã tão cara. Precisamos guardar o depósito da fé e precisamos dar os nomes certos a estas pessoas. Nós não estamos resistindo a legítimos pastores. Estamos resistindo a lobos. Nós os reconhecemos como lobos. Nós os reconhecemos como primogênitos de Satanás. Nós os reconhecemos como filhos da traição. Como filhos de Judas. É o que eles são. Vamos entender então melhor com o padre Lewis Campbell, esse ilustre sacerdote canadense, o que é realmente o significado para nós hoje da parábola do joio e do trigo. A parábola que Jesus nos conta hoje, a respeito da má semente, que cresce juntamente com a boa, não nos surpreende, porque afinal sabemos muito bem que neste mundo existem os bons e os maus. Mas, se olharmos com mais atenção, veremos que Jesus não está se referindo ao mundo, mas à sua igreja. De fato, o demônio plantou sua má semente dentro do campo da própria igreja, sendo Judas o seu protótipo. E durante a ceia, o demônio já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão,
a determinação de o trair. João 13:2. Com certeza, nosso Senhor não se referia apenas aos tempos apostólicos, mas à igreja de todos os tempos, pois ele diz: até o dia da colheita. Ora, se essas ervas daninhas ainda não foram juntadas para serem lançadas ao fogo, isso significa que elas ainda estão em nosso meio, armando seus esquemas malignos para enredar o inocente e provocar a revolução. Mas como é, nós nos perguntamos, que esta má semente se estabelece no campo da igreja? Ela se estabelece na igreja por meio da revolução. Existe uma revolução dentro da igreja. O que é uma revolução? Uma revolução é a completa subversão da ordem anterior e o estabelecimento de uma nova em seu lugar. Tal foi a Revolução Francesa, de 1789, que derrubou a monarquia e a igreja em França, executando o rei e a rainha inocentes, milhares de bispos, padres e religiosos e centenas de milhares de cidadãos franceses inocentes. A revolução foi, em última análise, obra da maçonaria, que já tinha sido condenada pela igreja meio século antes. Os revolucionários nunca tiveram a intenção de parar por aí. Um padre apóstata chamado Canon Rocat já falava no final do século XIX. A liturgia, o cerimonial, o ritual e a disciplina da Igreja Romana sofrerão rapidamente transformações num concílio ecumênico. O papado há de cair. Morrerá sob o bendito punhal forjado pelos padres do último concílio. O César papal é a vítima coroada para o sacrifício. Um proeminente maçom francês, Yves Marchedon, em seu livro Ecumenismo como visto por um maçom tradicional, escreveu que a partir de 1908, abre aspas, o objetivo não será mais a destruição da igreja, mas, em vez disso, fazer uso dela mediante a infiltração, fecha aspas. Este já tinha sido o plano das sociedades secretas maçônicas por gerações. Elas queriam preparar armadilhas para o clero das sacristias, seminários e mosteiros, fazendo-lhes seguir, entre aspas, uma revolução de tiara e casula, pensando que estavam seguindo a bandeira das chaves apostólicas. Isso se encontra na Instrução Permanente da Alta Bendita. A maçonaria sendo a mãe da revolução, como o Papa Pio XII a chamou. O comunismo foi o rebento daquilo que aconteceu em França. No ano de 1936 foram dadas ordens do Partido Comunista em Moscou para que jovens fossem secretamente preparados para entrar em seminários e mosteiros a fim de serem ordenados ao sacerdócio. Manning Johnson, um antigo oficial do Partido Comunista dos Estados Unidos, deu o seguinte testemunho em 1953 no Comitê de Atividades Anti-Americanas. Os líderes comunistas nos Estados Unidos perceberam que a tática de infiltração em seu país teria de se adaptar às realidades americanas. Nas primeiras etapas, determinou-se que, com um reduzido número disponível, seria necessário concentrar agentes comunistas nos seminários. A conclusão prática tirada pelos líderes vermelhos foi que essas instituições permitiriam que uma pequena minoria comunista influenciasse a ideologia do futuro clero, a fim de favorecer os interesses comunistas. Essa política de infiltração em seminários foi bem sucedida, superando nossas expectativas. A senhora Bella Dodd, também ela, um membro proeminente do Partido Comunista, convertida ao catolicismo em 1952, passou a revelar as táticas do partido,
Abre aspas. Nos anos 30, colocamos 11.000 homens no sacerdócio para destruir a igreja desde dentro. Agora mesmo, eles estão ocupando as mais altas posições na igreja. Fecha aspas. Ela disse que, no futuro, vocês não serão capazes de reconhecer a Igreja Católica. Isto foi dito uma dúzia de anos antes do Vaticano II. A ideia geral, de acordo com alguém que presenciou uma das conversas da senhora Dodd, o irmão Joseph Natali, era destruir não a instituição da igreja como tal, mas a fé do povo. E mesmo usar a instituição, se fosse possível, para destruir a fé por meio da promoção de uma pseudo-religião, algo que lembrasse o catolicismo, mas que não fosse realmente. Uma vez que a fé tivesse sido destruída, ela explicou que eles introduziriam um complexo de culpa dentro da igreja, para rotular a igreja do passado como opressora, autoritária, cheia de preconceitos, arrogante ao proclamar-se a única detentora da verdade e responsável pelas divisões dos grupos religiosos através dos séculos. Isso seria necessário para envolver os líderes da igreja numa abertura ao mundo, numa atitude mais flexível perante suas religiões e filosofias. Os comunistas, então, explorariam essa abertura a fim de destruir a igreja gradualmente. Não temos sido testemunhas de tudo isso? O joio plantado, a saber, bispos e cardeais maçons ou comunistas, foram para Roma em 1961 para a abertura do Vaticano II. Lá eles uniram forças na luta pelo controle do que havia sido preparado por verdadeiros bispos e cardeais, levando a efeito seu programa de destruição da fé do povo. Leon Joseph Cardeal Suenes declarou que o Vaticano II foi em 1789, ou seja, a Revolução Francesa, dentro da igreja. Depois do concílio, a loja maçônica, o Grande Oriente de França, descreveu-o como uma gigantesca revolução no interior da igreja, chamando-lhe de o prelúdio da vitória. Os padres, bispos e o próprio papado foram as primeiras vítimas dessa revolução. O desastroso fracasso deles, porém, foi predito na Sagrada Escritura e conhecido pelos primeiros cristãos. O grande cardeal Manning, escrevendo sobre os ensinamentos dos padres da igreja, predisse: Roma deverá apostatar da fé, afastar o vigário de Cristo e retornar ao seu antigo paganismo. Então a igreja será dispersa, conduzida ao deserto e será por um tempo invisível, assim como no princípio, ficando nas catacumbas, cavernas, montanhas, esconderijos. Ela será como que varrida da face da terra. Esse é o testemunho universal dos antigos padres da igreja. Podemos achar alguma consolação no fato de que a igreja que vemos à beira da ruína, hoje em dia, não é a Igreja Católica, mas a falsa Igreja Maçônica. Nossa maior defesa contra o demônio e sua falsa igreja é o santo sacrifício da missa. Mas nós também temos o Santo Rosário, pelo qual Nossa Senhora se torna mais temível que um exército em ordem de batalha. Que ela, pelo poder de Deus, com São Miguel e todos os santos anjos, e por nossas orações, vença mais esta batalha. É assim que termina o sermão de Padre Lewis Campbell. E você pode ver realmente
quão tudo o que ele diz é a mais pura verdade. Houve, de fato, uma infiltração na igreja, nós sabemos. Aqui ele consegue resumir de uma forma sublime, né, esses 3 séculos de ação da Revolução com toda a sua força. Ele consegue descrevê-lo realmente de uma forma admirável. E é impressionante que o padre Campbell também deixa claro que não é o papado responsável por isso. Como os tradicionalistas, os conservadores querem que nós creiamos. Eles querem que nós creiamos realmente que isto é uma obra do papado. Que a igreja, de repente, por causa da fraqueza do Papa, ela está nessa situação terrível, uma situação de crise terrível de sua fé. Ela está, como dizia o Ratzinger, né, com uma crise de fé, está fraquejando. Eles querem que nós creiamos nisso. Eles querem que a igreja está, como dizia o Paulo VI, em autodemolição. Eles querem identificar esta coisa feia, infiltrada, absurda, como a religião católica, esta seita do Vaticano II. Mas isto não é verdade. Não foi o Romano Pontífice nem sua igreja que operou esta revolução, mas pelo contrário, foram pessoas inimigas da igreja, revolucionários que o fizeram. Eles usaram das instituições da igreja para estabelecer esta falsa religião do Vaticano II, para estabelecer este falso papado e assim tirar a fé das pessoas. E enquanto eu enfatizo isso, e esta é a razão de ser desse canal, porque nós sabemos que isto é verdade, enquanto os católicos continuarem achando, continuarem confusos e pensando que a Igreja Católica é esta Igreja conciliar e que o Vigário de Cristo é este falso profeta do Vaticano II, hoje, sob o nome de Francisco. Quando continuarem fazendo isso, nós não teremos a força que nós precisamos para o combate e nós continuaremos achando realmente aquilo que os revolucionários querem que nós achemos. Que a Igreja Católica é uma instituição meramente humana, uma instituição fraca, uma instituição que não está sob a assistência do Espírito Santo. E que a Igreja realmente nos deu, que é uma ideia escandalosa, esta coisa horrorosa do Vaticano II e suas reformas. Isto não é verdade. Nós não devemos vender aos maçons a nossa fé na Igreja. Não devemos. E nós não devemos também fechar os olhos para esta realidade histórica, que é o fato de que houve esta infiltração e que aqueles que fizeram estas coisas todas estavam fora da igreja. Não são da igreja, mas eram seus maiores inimigos, os inimigos de dentro, como dizia São Pio X. De dentro das instituições, entendam? Mas pessoas que não têm a fé da igreja. E, portanto, não fazem parte nem sequer do corpo da igreja, quanto mais sua alma. Então, notem realmente, meus amigos, que a nossa ação católica, ela deve consistir, principalmente nesse nosso tempo, em se esclarecer dessa realidade da infiltração, se esclarecer da realidade da subversão doutrinal e disciplinar operada no Vaticano II, e assim repudiá-lo totalmente. Não só as ditas reformas, mas os protagonistas desta reforma, todos eles inimigos da nossa religião, todos eles pessoas dispostas e determinadas a gradualmente destruir o cristianismo, a gradualmente arrancar a fé católica do coração do nosso povo. Eles são verdadeiros lobos, os mais ferozes. E nós precisamos, então, com todos os esforços, romper com eles e militar contra eles. Militar com todas as nossas forças para que a verdadeira Igreja Católica brilhe e triunfe sobre esta corja de infiltrados e traidores. É isso que nós precisamos fazer. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para esclarecer aqueles que ainda estão perplexos e não compreendem a situação.
veem só os problemas com a doutrina e com a missa, mas não compreendem esse aspecto histórico, este fato histórico desta grande apostasia do Vaticano II. Espero que tenha esclarecido, então, as mentes e os corações. Espero que possam, por meio desse canal, dos vídeos que já foram feitos, dos vídeos que serão feitos ainda, eles possam ser capazes de compreender ainda mais essa situação, de modo que possam agir de uma forma condizente com esse nome glorioso que nós temos de católico. Esse nome que quer dizer muito, quer dizer sobretudo que nós estamos inteiramente submetidos ao jugo de Cristo Rei, o nosso Salvador, e nós aqui neste mundo estamos determinados a que venha a nós o seu reino. Pela graça santificante, com toda certeza, pela graça que vem dos sacramentos, da oração, da pregação que ouvimos dos ministros da igreja, sim, também, mas não só esta graça santificante para nós individualmente, mas também a graça desta sociedade católica de estabelecer esta sociedade católica no mundo, o reinado de Deus sobre as almas, que é a Igreja Católica, este império de almas que deve se dilatar até o fim do mundo, que deve brilhar não somente ali no ambiente de nossa casa, mas em todas as instituições da sociedade. É assim que é a vontade de Deus. Então, que o reino de Deus venha até nós. E assim, tendo este reino de Deus bem fundamentado aqui, nós poderemos também gozar do reino eterno, gozar da visão de nosso Senhor Jesus Cristo, a visão de Deus mesmo, face a face. E nada mais, nada poderá nos separar dele. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima.